Bom dia, turma. Como vocês estão? A nossa aula de hoje será sobre frequência absoluta e frequência relativa. A estatística é uma ferramenta matemática muito utilizada em vários setores da sociedade, organizando dados de pesquisas e apresentando informações claras e objetivas. Iremos, através de um exemplo, construir uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa de uma variável. Exemplo: em um colégio foi realizada uma pesquisa de preferência musical dos alunos do ensino médio matutino. Foram entrevistados 50 alunos, aleatoriamente, e as opções preferenciais dos entrevistados foram organizadas na seguinte tabela de frequências absolutas. Música popular brasileira, 12. Rock, 24. Sertanejo, 14. Axé, 20. Pagode, 18. Música clássica, 7. Reggae, 16. Forró, 11. Flashback, 10. Hip Hop, 18. Totalizando 150 alunos. A organização clara e objetiva dos dados da pesquisa facilita a análise e a interpretação. Observe a tabela a seguir. Ela mostra o resultado de uma pesquisa feita no ensino fundamental de uma escola. Números de alunos e a idade de cada um deles. Trinta alunos, 11 anos de idade. 14 alunos, 12 anos. 36 alunos, 13 anos. 68 alunos, 14 anos. E 42 alunos, 15 anos. Note que a frequência absoluta é dada através da quantidade de alunos por idade. Por exemplo, temos 30 alunos na faixa etária de N anos de idade. Os dados quantitativos expressam com exatidão a situação analisada. Dessa forma, a escola fica com os dados atualizados, podendo organizar melhor os eventos escolares, evitando gastos desnecessários na área administrativa. As pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Pedro, Ford. Bruna, Peugeot. Ariete, Ford. Paulo, Peugeot. Célia, Volkswagen. Manuel, GM. Carlos, GM. Fred, Volkswagen. Sérgio, Fiat. Gilson, GM. Rui, Fiat. Cláudia,
Volks, Antônio, Fiat, Márcio, ou Márcia, Volks, Marcelo, GM, Ana, Nissan, Geraldo, Volks, Rita, Ford, Pedro, Ford, Alicia, Renault, Meire, GM, Flávio, Peugeot, Lia, GM e Fabiano, Renault. Construindo a tabela para melhor dispor os dados. A marca Ford tem 4 alunos. Fiat, 4 pessoas preferem Ford. 3 pessoas preferem Fiat. 6 pessoas preferem GM, 1 Nissan, 3 Peugeot, 2 Renault, Volks, 5, totalizando 24 pessoas. A quantidade é a frequência absoluta. Uma frequência absoluta. Agora, em termos percentuais, nós vamos falar em frequência relativa. Ford, 16,7%. Fiat, 12,5%. GM, 25%. Nissan, 4,2%. Peugeot, 12,5%. Renault, 8,3%. Volks, 20,8%. Totalizando 100%. Frequência absoluta é quantas vezes cada marca de automóvel foi citada. Frequência relativa é dada em porcentagem. A marca Ford tem frequência relativa 4 em 24, ou seja, 4 sobre 24, ou 4/24avos, que resulta 0,166, ou 16,66%, ou ainda 16,7%. Frequência relativa simples. A frequência relativa simples é o número de observações de um valor individual ou de uma classe. Calcula-se pelo quociente entre a frequência absoluta da variável e o número total de observações. De acordo com o exemplo abaixo apresentado, a frequência relativa do estilo pop calculou-se dividindo 70 por 200, que é o número total de observações. Frequência relativa é igual a 70 dividido por 200, que é igual a 0,35. Fazendo 0,35 vezes 100, resulta 35. Então, nós podemos dizer que a frequência relativa do valor 70, o valor da frequência absoluta 70, é igual a 35%. Observe: estilos musicais, frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa em termos percentuais. Pop 70 dividido por 200, 0,35, que resulta 35%. Rock 50, frequência absoluta. Frequência relativa é 0,25. Frequência relativa em percentual 25%. Kizomba 40 para 200, que é 0,2 ou 20%. No reggae
a frequência relativa é igual a 20, que resulta 0,1 de frequência relativa. E em termos percentuais, 10%. Cálculo 15 para 200, que resulta 0,075 de frequência relativa. E em termos percentuais, nós temos 7,5%. Kuduro, que é uma dança, um estilo de música africana, temos 5 de frequência absoluta, na frequência relativa 0,025 e em termos percentuais a frequência relativa é 2,5%. Totalizando a frequência absoluta em 200, a frequência relativa resulta em 1 e em termos percentuais resulta em 100. Frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada é a porcentagem relativa à frequência acumulada. Soma-se as frequências relativas acumuladas da classe em que estamos e das anteriores. Por exemplo, para calcular a frequência acumulada em percentual até o estilo reggae, teríamos de somar a frequência relativa do estilo pop, do estilo rock, do estilo kizomba, do estilo e do reggae. A frequência relativa acumulada em termos percentuais de todas as classes tem que dar o valor de 100%. Observe que aqui nós temos pop 70 de frequência absoluta, 0,35 de frequência relativa, frequência relativa em termos percentuais 35% e frequência relativa acumulada 35%. O rock 50%, que equivale a 0,25%. Frequência relativa 25% e frequência relativa acumulada vai ser 35 mais 25, que é 60. Na kizomba, 40% de frequência relativa, no kizomba 40 de frequência absoluta, 0,2 de frequência relativa. Em termos percentuais, 20%, e a frequência acumulada nós vamos adicionar 60, que é o anterior, a soma anterior, mais 20, que resulta 80%. No reggae nós temos 20%, ou melhor, frequência absoluta 20, frequência relativa 0,1, tendo em termos percentuais 10%. E a frequência acumulada vai ser a frequência acumulada anterior mais a frequência do reggae, que é 10. Então 80 mais 10 é igual a 90. Então a frequência relativa acumulada é igual a 90%. O country 15%, na frequência relativa 0,075, frequência repetindo, country, frequência absoluta 15, frequência relativa 0,075, frequência relativa 7,5% em termos percentuais, e a acumulada vai ser 90 mais 7,5, que resulta 97,5. O duro
frequência absoluta, 5. Frequência relativa, 0,025. Em termos percentuais, 2,5%, que resulta no acúmulo de 97,5 mais 2,5 igual a 100. Totalizando, a frequência absoluta em 100, frequência relativa em 1, em termos percentuais, 100%, e a frequência acumulada, 100%. Considere as massas de 20 estudantes em quilograma da Escola Estadual Professor José Luiz de Mendonça, situada em Gravatá. No quadro temos informações coletadas de forma desorganizada na ordem que os estudantes foram respondendo. São os dados brutos coletados: 50, 70, 72, 70, 50, 60, 65, 70, 65, 70, 65, 70, 72, 65, 72, 80, 80, 72, 72, 70. Agora vamos organizar esse quadro para facilitar a distribuição desses dados em uma tabela. Colocamos do menor número para o maior número, como mostra o quadro a seguir. Esse quadro organizado é chamado de rol. Observe que agora nós temos um quadro organizado, ou seja, em ordem crescente. Logo, eu posso dizer que os números estão escritos em rol, ou seja, do menor para o maior. 50, 50, 60, 65, 65, 65, 65. Aí vem 70, 70, 70, 70, 70, 70. Vem 72, 72, 72, 72, 72. Encerrando com 80, 80. Quantas vezes a massa 50 aparece em nossa pesquisa? Quando eu quero saber isso, eu quero saber a frequência absoluta. Quantas vezes o 50 aparece nesse quadro de números. Então, observe que ele se apresenta 2 vezes. Então, a frequência absoluta de 50 é igual a 2. Qual a frequência absoluta de 72? Frequência absoluta de 72 é igual a 5. E qual é a frequência absoluta de 70? Frequência absoluta de 70 é igual a 6, já que o número 70 se apresenta 6 vezes nesse quadro. Sendo frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido por n vezes 100, temos frequência relativa de 50 é igual a 2 para 20 de 100. Vamos multiplicar 2 vezes 100, 200. 200 dividido por 20 é igual a 10. Frequência relativa de 72, 5 para 20 de 100. Ou seja, 5 vezes 100, 500 dividido por 20, 50 por 2, que é igual a 25. Frequência relativa de 70, 6 vezes 100, 600, dividido por 20, é igual a 30. Frequência relativa de 65, 4 vinteavos de 100,
ou seja, 4 vezes 100, 400, dividido por 20, que é igual a 20. Lembre-se que a frequência relativa é dada em percentuais. Então, frequência relativa de 50 é igual a 10%. Frequência relativa de 72, 25%. Frequência relativa de 70 igual a 30 e frequência relativa de 65 igual a 20. Para melhor visualizar, podemos organizar os dados em uma tabela. Observe que 50 se apresenta duas vezes. 2 dividido por 20 é igual a 0,1, que resulta em 10%. O 60 se apresenta uma vez. 1 para 20 é igual a 0,05. Frequência relativa, 5%. O 65 se apresenta 4 vezes, que é a frequência absoluta, tendo como frequência relativa 4 vinteavos. E 4 vinteavos é igual a 0,2. E 0,2, que é a frequência relativa, em termos percentuais, temos 20%. O 70 se apresenta 6 vezes, e 6 para 20 é igual a 0,3. 0,3 é a frequência relativa, que em termos percentuais equivale a 30%. O 72, tendo como frequência absoluta 5, a frequência relativa 0,25 e em termos percentuais nós temos 25%. E 80, a frequência absoluta é 2, tendo como frequência relativa 0,1 e em termos percentuais 10%, totalizando assim a frequência absoluta de 20, a frequência relativa igual a 1 e em termos percentuais a frequência relativa de 100%. Fontes de pesquisa. Espero que vocês tenham entendido a aula. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.